E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Celedônio. Sou o Carlos Torinho. E hoje a gente veio falar de... Monstro do Pântano. Recentemente a DC, no seu stream, anunciou que vai sair uma série do Monstro do Pântano. Exatamente. E quem curte quadrinhos sabe... Quanto é cultuado as histórias do Monstro do Pântano, principalmente lá nos anos 80, né? É um personagem relativamente novo. Surgiu nos anos 70, criado pelo... É o Len Wein. Len E o Bernie Wrightson. Eles estão muito ligados ao Wolverine, né? Vai dizer, o Len Wein, com curiosidade, ele é o criador do Wolverine, né? Bernie... E ele é o editor original do Watchmen. Sim, é verdade, é verdade. Ele faleceu recentemente. Foi. Teve até homenagens, tanto pelo lado da Marvel quanto pelo lado da DC, né? Mas ele criou o Monstro do Pântano, mas muita gente diz que o verdadeiro... o pai é o pai eterno, Alan Moore, né? O Monstro do Pântano, no começo, quando ele surgiu, diziam que ele era o Hulk da DC. Ele tinha aquelas histórias do cientista que se transformou em uma criatura, que tentava voltar à forma humana. Sim, né? sim. E ele teve uma fase até interessante, por um tempo. Ele fazia parte de um ramo, assim, acho que da editora da DC na época, que era uma revista só que era de quadrinhos de horror, né? Pois é, e as histórias do Monstro do Pântano não tem muito disso, né? Até as histórias pré-Alan Moore, nos anos 70, era muito disso. Mas com o tempo a revista estagnou e ela foi cancelada. Ela teve um certo sucesso quando surgiu, né? Muita gente curtia. E quando surgiu foi naquela época que o Comic Code, né? Aquele código lá dos quadrinhos... Tava em alta, né? Tava em alta e tudo, mas também foi numa época assim, pós-guerra do Vietnã. Sim. O interessante é que ela volta... Sim. Com uma proposta de um filme, primeiro. Que era feito pelo Wes Craven, que criou o Fred Krueger e o... Hellraiser? Não, e o Ghostface do Pânico. Sim, verdade. É um ícone do horror. Uhum. E eu lembro Eu lembro não, porque eu não sou dessa época, né? Mas eu li artigos na época que todo mundo ficou muito... vai ter um filme do Monstro do Pântano e o filme não é tão bom assim. Não, ainda teve uma continuação também que é pavorosa. Que é horrível. É pior do que o filme original. Eu lembro que eu assisti os 2 primeiros filmes. Eu me lembro que o segundo filme tinha a Heather Locklear, que fazia a Melrose, né? Que foi casada com o baterista do Motley Crue. Não, né, e o interessante... O Tommy Lee, né? E o interessante é que o segundo filme, visualmente, ele é muito bom. Assim, as imagens que quando soltaram antes de sair o filme, o monstro tá muito legal. Sim, porque sim. Do primeiro filme você vê o zíper do monstro do látex. É aquela coisa bem troma, né? Que é uma produtora de filmes de terror classe B. Mas assim. aí, com o sucesso do filme do Wes Craven, que teve um sucesso legal, resolveram voltar com a revista. E ia ter uma série de TV também, né? A série é pós-Alan Moore já. Pós-Alan Moore, tá. Então beleza. Porque com o sucesso do Craven, do filme, aí que ele chamou o Alan Moore. Aí, sim. Muita gente diz que, olha, se não fosse esse filme ruim, talvez o Alan Moore não tivesse feito o Monstro do Pântano. Mas assim, o Alan Moore ele entrou na 20ª edição da revista. A revista voltou com outro nome, como Saga of the Swamp Thing, a Saga do Monstro do Pântano. Aqui os encadernados, são 6, né? Todos lançados já. Relançados, pra falar. Relançados pela Panini, né? E a 20ª edição, que é a primeira do Alan Moore, ele é tipo com um fechamento Sim, ele faz um apanhado de toda a fase anterior, Isso. que ele não apaga aquela fase anterior, e ele fecha praticamente ali, e ele começa na 21, né? Sim. Mesmo a sua epopeia pelo Monstro do Pântano. Sim, aí que tem participar, logo acho que na 3ª ou 4ª edição dele já aparece a Liga da Justiça, né? Meio que assim, nos bastidores e tudo. Mas tem o John Constantine aparece também. O John Constantine é criado no Exato. Depois que ele ganha uma revista própria. Exatamente. Mas é aquele negócio, apesar de eu sou uma pessoa velha, mas eu nunca curti muito tanto quadrinhos quanto filmes de terror, né? De horror, essas coisas. Então eu sempre tive meio que uma resistência em relação ao Monstro do Pântano. Só recentemente, uns 2 anos atrás por aí, que eu resolvi dar uma chance, assim, e fui fisgado. Realmente, o Alan Moore não tem o que falar, né? Pra mim é o maior escritor de todos os tempos na história dos quadrinhos. Tudo que ele bota vira ouro. O cara é genial, então...
Os 6 encadernados é uma coisa assim que você precisa ter na sua estante. Qualquer leitor de quadrinhos precisa ter na sua estante. Ele cria uma premissa muito interessante no Monstro do Pântano, em que ele coloca o medo, ele incute o medo no próprio personagem. Sim. Porque sempre o mote do Monstro do Pântano foi tentar voltar a ser humano. E o Alan Moore tira isso dele, né? Tira, porque o... Ele não é ele é uma planta que pensa que é homem, ele não é um homem que virou planta. Porque a história do Monstro do Pântano é essa, o nome do cara é Alec Holland, né? Alec Holland. Ele tem uma explosão lá no laboratório dele. Tipo aquela coisa do Hulk. Do Hulk, do Flash, né? Que um raio bateu lá nos produtos químicos e ele virou Flash. Mesma coisa o Monstro do Pântano, só que ele virou um ser pantanoso, né? O ser do verde e tal. E aí, quando o Alan Moore chegou não. A consciência. Ele é uma planta que acha que tem a consciência do Alec Holland. Que é muito interessante, porque eu vi uma entrevista com o Alan Moore, que ele fala do Monstro do Pântano, ele falava que ele tirou essa ideia de uma pesquisa científica que ele tinha visto que plantas lá, os plantelmitos, absorvem o DNA. Então ele pegou um labirinto e colocou uma planta para tentar sair desse labirinto. Depois que essa planta foi destruída, ele coloca outra planta nascendo para comer aquela planta e absorver o DNA. E assim a planta conseguiu. Caramba, velho. E daí ele tirou essa ideia e saiu o Monstro do Pântano. É Alan Moore, cara, é o pai. É sensacional. Esses encadernados do Alan Moore tem histórias que são, assim, acima da média. Tem uma história que ele fala sobre lobisomens e menstruação feminina. Sim. De outro nível. É de outro nível. Muito bom. E a gente tá aqui esperando que a série consiga cumprir esse papel, né? De trazer pelo menos um pouco do que os quadrinhos... Pelo trailer promete. Eu gostei muito dos trailers. Eu não sou, como eu falei, eu não sou um fã assim do gênero terror e horror e tudo. Mas eu achei que pode vir uma coisa respeitosa, né? E eu tô gostando que essas séries da DC, principalmente Patrulha do Destino e Monstro do Pântano, estão fugindo daquela coisa de série de super-herói mesmo, assim, capa e espada, ou capa e espada não, capa e spandex, né, e tal, como é o Flash, como é o Arrow e Supergirl, essas coisas, né? Então estão indo mais pela coisa mais alternativa. Então estão trazendo... Eles trazem elementos dos quadrinhos, mas eles ainda assim conseguem inovar em algumas coisas. Hein? Pois é. Então... Aí vamos ficar na espera que seja bom, eu acredito que sim, né? Por favor, tem que ser bom que o meu hype desse ano todinho tá nessa série. Espero que vocês tenham gostado. Leiam o Monstro do Pântano, vejam as séries, curtam a gente, assinem o canal, o sininho lá e manda um beijo pra todo mundo. Faz que nem minha filha. Minha filha outro dia tava na frente do espelho falando assim: gostou, pessoal? Clica no sininho. Muito bom. Sensacional.